Esta colina não era uma colina comum. A população sabia disso, e os ladrões de tesouros se mantinham afastados. E os cientistas ficaram perplexos. Dizem que é a colina amaldiçoada. Aqui ocorreram eventos nos tempos antigos que não eram comuns. E o que eles encontraram e ainda estão encontrando? Foi uma surpresa que um massacre histórico tenha ocorrido neste local. Mortos em suas casas. Nenhum deles sobreviveu. Mas há uma história misteriosa por trás desse massacre por parte de quem o cometeu. Por quê? Qual é a conexão com os vikings? De volta à tona novamente. O misterioso massacre de Saint-Bourg. Esta noite. Voltaremos no tempo há mais de 1600 anos atrás, não para procurar um sítio arqueológico ou uma figura misteriosa e controversa daquela época, mas sim para procurar uma tragédia. De repente descobriram cadáveres e tesouros escondidos que por centenas de anos que ninguém tentou se aproximar. Um massacre em todos os sentidos da palavra. Jovens e velhos infratores morreram. A razão para ambos é desconhecida. Então, qual é a história? E o que aconteceu? Aperte os cintos e vamos fazer uma viagem no tempo. O destino, o castelo sueco de Saint-Borg. Antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos e familiares. Vamos começar. O castelo sueco de Saint-Borg é um castelo histórico localizado na ilha sueca de Åland. A data da sua construção entre os séculos III e IV DC, tendo testemunhado a última atividade humana no século V depois de Cristo. Uma atividade que testemunhou uma cessação, ou melhor, uma ausência repentina, durante a noite. Um castelo velho, como muitos castelos antigos, ganhou fama e pesquisa, mas não pelo patrimônio arquitetônico, tesouros escondidos ou um fantasma que vagueia por suas partes, como é o caso da maioria dos castelos antigos da Europa, mas sim, por um massacre que começou a desenrolar seus capítulos a partir do ano 2010. Este ano, de acordo com um relatório da National Geographic, The New York Times e outros, a informação foi recebida por arqueólogos na Suécia de que muitas pessoas com equipamentos de detecção de metais foram para aquela área, aparentemente, caçadores de tesouros, que já começaram a encontrar o caminho até lá. Os arqueólogos dirigiram-se com seus equipamentos para a área desejada quando chegaram às proximidades de um pequeno morro existente. As pessoas daquela região contaram a eles sobre caçadores de tesouros cavando e procurando nas ruínas do que eles chamavam de Colina Verde Amaldiçoadas. Os cientistas ficaram surpresos com a questão a princípio, pois não há uma razão histórica clara para a maldição nesta região, mas o que seria revelado mais tarde é mais terrível do que a própria maldição. Então, os cientistas começaram a escavar e pesquisar a matéria daquela colina, e ficou claro para eles que era um antigo castelo que tinha 53 casas e algumas fazendas bem próximas a ele. Sinais da riqueza usufruída pelos habitantes do castelo começaram a aparecer através de escavações e descobertas. Em um relatório detalhado publicado pelo jornal rkg.org, especializado em antiguidades e suas pesquisas, os arqueólogos, com seus equipamentos avançados, conseguiram naquele ano descobrir 5 esconderijos em casas localizadas na metade do castelo. Esses bunkers foram todos planejados de uma forma sob a porta da casa, especificamente para o norte. Há algo estranho nisso. A esse respeito, a arqueóloga que liderava o processo de pesquisa e escavação, Helena Vitor, do Museu do Condado de Almark, nos conta que parece que os moradores esperavam que algo ruim acontecesse ou que estavam acostumados com os ataques de invasores e ladrões, então acharem um lugar para esconder seus tesouros, para que ninguém deles ser roubado. Parece que eles estavam certos, mas não saiu como planejado. Eles falharam e você saberá mais tarde o que quero dizer. Completamos com os tesouros encontrados, que variavam entre alfinetes de prata e ouro, cintos de prata, moedas e fragmentos que, após pesquisa e estudo, se revelaram moedas pertencentes ao Império Romano, todas datadas entre os séculos I e V depois de Cristo. Até aqui tudo parece normal. Um antigo castelo com suas casas espalhadas por dentro e sua aparência envolvente por fora,
e tesouros arqueológicos escondidos que se esperava encontrar. Mas o que há de estranho nisso? Os arqueólogos decidiram regressar no próximo ano devido ao mau tempo no inverno para continuar as pesquisas e escavações no castelo, que remonta ao que é historicamente conhecido como o início do Ciclo do Ferro. Em 2011, os arqueólogos regressaram da mesma missão antiga, acompanhados por outros do Departamento de Arqueologia da Universidade Sueca de Lens, e recomeçaram as escavações. Mas aqui as surpresas começaram a aparecer. Durante as escavações habituais e a uma profundidade de não mais de meio metro, começaram a aparecer sinais da tragédia. Os pés humanos apareceram durante as escavações. Alguns dirão que o local pode ser um cemitério, mas os estudiosos tinham absoluta certeza de que era naquela época e naquela região que o ritual funerário predominante era a cremação, e os vestígios remanescentes indicavam claramente que este era o local de um crematório. Os pontos de interrogação estão começando a aparecer entre os cientistas. Operações foram realizadas e as descobertas continuaram. Os 2 pés foram posteriormente ligados ao esqueleto de um jovem adolescente encontrado de bruços, com o crânio aberto com o que se acreditava ser um machado. Depois de investigar e escavar 3 casas em 53, foram encontrados os restos mortais de 26 pessoas nas casas e ruas vizinhas, todas brutalmente assassinadas. Em uma das casas, de acordo com um relatório da National Geographic, foram encontrados 9 esqueletos de homens idosos. Em outra casa, o esqueleto de outro idoso foi descoberto. A pesquisa mostrou que ele foi brutalmente espancado e jogado em um fogão aceso. Realmente aterrorizante, não é? O jornal The Guardian relatou que o crânio desse idoso foi aberto e um dente de cabra foi colocado em sua boca como símbolo de insulto. A princípio, acreditava-se que os assassinatos visavam jovens e velhos, mas outra descoberta terrível ocorreu em 2014 da mesma missão. Isso deu aos cientistas uma nova perspectiva sobre o que poderia ter acontecido naquele dia fatídico. Devo mencionar que tudo o que aconteceu naquele castelo na ilha sueca de Alange, de acordo com o consenso de todos os arqueólogos, ocorreu em um dia. O relatório, publicado em vários jornais e sites científicos e noticiosos, menciona que além dos esqueletos humanos, foram descobertos ossos de gado da mesma época, incluindo cerca de 8 borregos abatidos. Esses ossos levaram os estudiosos a deduzir que o massacre ou matança ocorreu em um determinado momento, entre o final da primavera e o início do outono. Retomando a descoberta de 2014. O esqueleto de uma criança foi descoberto em uma das casas do castelo. Os cientistas estimaram sua idade entre 2 e 5 anos. Os restos mortais dessa criança estavam ao lado dos restos mortais de outro homem idoso, estimado entre 50 e 60 anos. Ambos, assim como os demais cadáveres, foram assassinados com grande brutalidade e jogados na fogueira. Os restos dessa criança foram os primeiros de uma criança a serem descobertos naquela fortaleza amaldiçoada. A arqueóloga, Helena Vitor, que lidera as escavações, sugeriu que essa criança é neta do velho que morreu na mesma época estranha. Um dos cadáveres gerou ainda mais confusão no local da pesquisa. Após examiná-lo, verificou que ele havia sido espancado e os ferimentos infligidos a ele, ou melhor, ocorreram em um local que não era o seu local de residência. De acordo com o relatório publicado pelo site da National Geographic, os cientistas conseguiram visualizar o que aconteceu em um golpe fatal na cabeça. Parece que eles estavam determinados em exterminar todos os habitantes do forte em 2017. Uma moeda romana foi descoberta, confirmando as suspeitas dos estudiosos de que os habitantes deste forte estavam em relação direta com o Império Romano, ou seja, que seu comércio estava florescendo e eles não eram apenas camponeses do campo. Outra descoberta associada à descoberta dessa moeda foi um anel de ouro, que foi concebido como um ornamento para uma mulher, o que é de se esperar. Mas lembre-se bem deste ponto, pois ele terá uma importância significativa em nosso vídeo. Os arqueólogos indicaram em seus relatórios que nenhum dos restos encontrados recebeu cerimônias de sepultamento ou honras, mas permaneceu nos locais onde foram mortos ao longo dos 1.600 anos que os cientistas estimaram a idade deste massacre. Mesmo os habitantes das redondezas não entrarem durante todos esses anos,
e o mesmo se aplica aos caçadores de tesouros que estiveram em atividade nas décadas que se seguiram à queda de sucessivos impérios e surgimento de outros. Com o passar do tempo, até o ano de 2011, data da descoberta do primeiro esqueleto, parece que o local do castelo adquiriu o caráter de maldição, pois ninguém tentou entrar depois do massacre, por motivos até hoje desconhecidos pelos cientistas. Segundo relatos de arqueólogos, com a sucessão de gerações, a crença na maldição tornou-se habitual entre os moradores, mas nenhum deles sabia da questão dos corpos e do massacre ali ocorrido. O medo de entrar no castelo ou no morro coberto de grama, segundo a descrição dos moradores, provinha da crença na maldição. Uma descoberta dessa magnitude trouxe muitos questionamentos, e pesquisas ainda estão em andamento no misterioso local. Com as pesquisas e escavações, começaram a surgir hipóteses que tentavam e ainda tentam de alguma forma explicar o que aconteceu naquele dia dentro das paredes da fortaleza do Castelo de Saint-Burg. Essas hipóteses e pesquisas são nossa próxima parada. Então, meus amigos, a viagem ou estudo que visava descobrir um novo sítio arqueológico com todos os seus tesouros e efeitos virou de cabeça para baixo, pois se tornou a coisa mais próxima de uma cena de crime há séculos. As escavações não representaram nenhum problema para os arqueólogos, apesar da vasta área que o castelo ocupava e dos fatores de tempo que passaram sobre ele. Os esqueletos, como mencionado anteriormente, não foram enterrados em locais específicos e estavam em uma profundidade que não exigia muito esforço para encontrar. O maior problema foi desvendar as pistas do crime, pois, segundo o laudo dos estudiosos, não há literalmente nada. Nada nas casas e locais escavados deu a menor pista sobre os perpetradores ou mesmo a causa do crime. Um grande mistério envolve o local. A única coisa certa é que os habitantes do forte foram alvo de um ataque surpresa, para o qual estavam totalmente despreparados. Esse ataque foi tão rápido e repentino que eles nem conseguiram se defender com suas armas, que os cientistas encontraram em seus lugares. Além disso, o elemento surpresa e traição ficou claro para cientistas e médicos legistas através do estudo dos esqueletos. Todos os golpes recebidos pelos habitantes do forte foram por trás ou por cima, sem vestígios de confronto ou tentativa em legítima defesa. Isso sugere que os assaltantes pretendiam tomar o castelo sem matar mais ninguém, como evidenciado pelas primeiras moedas encontradas ainda em seus esconderijos e pelas joias e tesouros em geral que foram encontrados afixados nas estradas. Até mesmo utensílios domésticos foram encontrados em seus lugares. Algumas panelas já estavam nos fogões das fogueiras, indicando que o ataque ocorreu em um momento inesperado que parou completamente a vida neste castelo. Em segundo lugar, vale lembrar dos cordeiros e outros animais que foram encontrados abatidos atrás das casas. Historicamente, o gado era considerado ganho de guerra elevado como despojo de guerra. Mas, por que eles foram abatidos junto com seus donos? Essa é uma questão sem resposta. Outro motivo que discutimos sobre os corpos descobertos foi a presença de corpos de crianças entre as vítimas do massacre. Crianças foram capturadas e escravizadas em tempos antigos e até mesmo em nosso tempo. Infelizmente, no caso das crianças de Saint-Burg, a situação foi ainda pior, elas foram massacradas e mortas. A situação delas é semelhante à dos idosos e dos jovens, e essa é a primeira hipótese que vem à mente de qualquer um de nós. É importante mencionar que o ataque e o assassinato por motivos de roubo foram categoricamente negados por arqueólogos e por evidências claras. Uma das hipóteses levantadas ligava os vikings à brutalidade com que as pessoas do castelo foram mortas e às armas usadas no massacre. No entanto, essa hipótese é improvável, pois os vikings costumavam anunciar seus ataques e geralmente chegavam ao local do ataque em seus barcos. Neste caso, os habitantes do forte teriam tido tempo para se prepararem para a batalha ou mesmo fugirem. Portanto, mesmo a hipótese dos vikings ou qualquer ataque do mar não é realista neste caso. Clara Alvnuter é uma das pesquisadoras que participam das buscas periódicas desde 2011. Ela disse à National Geographic que o objetivo desse ataque pode ter sido em grande parte a vingança. Segundo muitos estudiosos, quem atacou não buscava estabilidade, espólios ou qualquer outro objetivo, apenas matar.
Em vários artigos, os arqueólogos viram uma ligação direta entre o colapso do Império Romano na década de 70 do século V DC e a ocorrência desse massacre. Vocês se lembram das moedas romanas que foram descobertas e que provavam que a população tinha uma relação com o Império Romano? Pois bem, segundo um relatório da prestigiosa Smithsonian Institution, a prosperidade, a atividade comercial e a vida confortável que a população desfrutava se devia à estreita relação com o Império Romano. Esses benefícios mútuos e a proteção desfrutada pelos habitantes do castelo podem ter sido motivo para que eles olhassem com olhos de superioridade e arrogância sobre as outras sociedades que habitavam a vasta ilha, o que pode ter despertado a ira de alguns desses grupos contra os habitantes das duas fortalezas de Centburg. O Império Romano começou a declinar e enfraquecer desde o início do século V d.C. Essa fraqueza certamente afetou os habitantes das duas fortalezas de Centburg, fazendo com que perdessem parte de sua imunidade e força. Além disso, houve caos nas terras que estavam sob o controle dos romanos, incluindo, é claro, a ilha de Alange e seus arredores. Esses anos e os anos que se seguiram são conhecidos historicamente como o período das migrações ou das invasões de tribos e povos da região e de fora dela em toda a Europa. O objetivo dessas conquistas geralmente era colonizar ou conquistar terras, mas no caso de Centburg, isso não parece ter sido o caso. Segundo Clara Nutter, uma das pesquisadoras que participa das buscas periódicas desde 2011, os agressores podem ter atacado o castelo por ressentimento anterior ou porque o ataque foi uma medida preventiva para afastar o perigo da população de San Débora. Quanto ao motivo pelo qual os moradores não sabem o que estão esperando, a resposta está em uma reportagem preparada pela BBC sobre o assunto. Nesse relato, existe a hipótese de que os habitantes da fortaleza foram vítimas de uma traição interna, ou seja, de uma conspiração. Segundo a líder da equipe de investigação, Helena Vitor, pode haver uma ou várias pessoas que conspiraram contra os membros do grupo e esperaram até que a noite caísse para abrir a porta da fortaleza aos atacantes. Isso explicaria o elemento surpresa e a ausência de qualquer luta ou autodefesa. Até hoje, não há nada específico sobre a identidade dos agressores e o motivo do ataque. No entanto, a ambiguidade não se limita a esse aspecto. Chega até mesmo ao sexo dos cadáveres. Como assim? Vocês se lembram de que eu contei sobre a descoberta de 2 anéis de ouro que serviam como joias femininas e também da descoberta de corpos de crianças, algumas das quais eram bebês, indicando claramente a presença de mulheres na fortaleza. Bem, e se eu lhes disser que em todos os corpos descobertos até agora, não foi encontrado o corpo de uma única mulher? Até o momento deste episódio, nenhum novo relatório foi emitido sobre nenhum dos locais ou sobre qualquer um dos estudiosos. Entretanto, pesquisas e escavações completas atualmente no local indicam a descoberta do corpo de uma mulher. Estranho, não é? A esse respeito, o Oregon National Geographic, The Guardian e outros indicaram que os agressores podem ter sequestrado as mulheres com algum propósito lucrativo e as levado com eles para onde quer que fossem, ou que as mulheres fugiram com medo do que aconteceu, mas será possível que uma mãe abandone seu bebê? Ou será que eles realmente conseguiram escapar? Por que não retornaram pelo menos após um certo período de tempo para enterrar os mortos ou recuperar os tesouros escondidos? Essas perguntas ainda não têm resposta. Nos mesmos relatos, estudiosos indicam que é possível que os agressores não tenham poupado as mulheres de assassinatos bárbaros. O primeiro esqueleto de uma mulher pode aparecer em qualquer uma das casas que ainda aguardam sua vez de ser procurada e escavada para revelar o que nelas se escondia. Ficaremos esperando e atentos. Quem sabe? Talvez, neste caso, o que está oculto seja maior. Então, meus amigos, era isso que tínhamos em mente sobre o massacre do castelo. O massacre sueco de Centburg ocorreu há mais de 1600 anos, e os corpos de suas vítimas permaneceram em seus lugares como testemunha das atrocidades que o castelo outrora testemunhou. O massacre, embora desconhecido, foi um dos principais motivos para o castelo adquirir o caráter amaldiçoado. A maldição que manteve os caçadores de tesouros longe do local ajudou os arqueólogos a descobrir restos arqueológicos e esqueletos, o que por sua vez abriu as portas para perguntas em aberto. O que aconteceu com os habitantes do Forte Centburg que os mataram?
E por que eles foram mortos? O alvo do roubo e os perpetradores são realmente vikings? Todas as evidências negam essa hipótese, já que todos os tesouros estão no lugar. Ou o objetivo poderia realmente ser a vingança? A conspiração desempenharam um papel na realização dessa vingança sangrenta? Se a vingança foi realmente a causa, então parece que a brutalidade que habita as almas de algumas pessoas ainda é herdada até hoje, e a evidência é clara no direcionamento e assassinato de crianças, que são inocentes de todos os pecados e pedras humanas. E a outra pergunta: em onde estão as mulheres? E qual é o destino delas? Revelar o destino das mulheres será o início de uma bola de neve que pode rolar? Resolvemos o mistério do misterioso massacre de Saint-Debourg? Ninguém sabe.